pessoal, nesse vídeo iremos iniciar o estudo sobre o movimento uniformemente variado. Iremos ver o que acontece com o movimento quando a velocidade varia. Até agora, estudamos o movimento onde a velocidade é sempre constante. Então, passa-se o tempo e a velocidade do corpo é sempre a mesma. Então, imagine um carro andando numa pista a 50 km por hora. Passa 1 hora, ele está a 50 km por hora. Passa 2 horas, 50 km por hora. 3 horas, 50 km por hora. E assim de forma sucessiva. A velocidade ela é sempre constante. Você não tem variação da velocidade. Então isso foi o movimento uniforme. Quando você tiver ele em linha reta, nós iremos chamar de movimento retilíneo uniforme. Agora veremos a situação onde a velocidade irá variar. Então você vai ter uma variação da velocidade no tempo. Isso é que nós iremos chamar aqui da aceleração. É quando você começa a variar a velocidade num certo intervalo de tempo. É importante que isso aqui seja de forma uniforme. Tudo bem? Então, vou variar a velocidade dentro de um intervalo de tempo. Iremos então trabalhar com um exemplo prático aqui. Mas você poderia também mentalizar o exemplo que eu dei sobre o carro. Imagine que você tem um carro andando novamente a 50 km por hora. Passa 1 hora, ele não está mais a 50 km por hora, ele está a 60 km por hora. Passou mais 1 hora, ele está a 70 km por hora. Passou mais 1 hora, está a 80. E assim, o que vocês percebem? Que a cada hora ele está aumentando 10 km por hora. Então isso que vai ser a aceleração. É quando você tiver uma variação da velocidade. Separei um exemplo aqui bem simples, bem introdutório, porque o meu objetivo com esse vídeo aqui é ser introdutório. Veremos na próxima aula com mais detalhes, não somente a aceleração, mas a velocidade. Iremos começar a falar sobre a relação da posição por tempo e outras coisas a mais. Nesse vídeo aqui eu quero apenas trabalhar com vocês um exemplo do cálculo da aceleração, para podermos também entrar na questão da unidade e fazer aqui de forma bem esquemática um gráfico. Então vamos ver essa situação aqui prática. Eu tenho aqui então uma linha, um corpo que descreve a seguinte trajetória. Ele sai de 0 segundos, sem nenhuma velocidade. E aí, depois de 1 segundo, ele está andando a 5 metros por segundo. Passou 2 segundos, está a 10 metros por segundo. 3 segundos, 15 metros por segundo. 4 segundos, está a 20 metros por segundo. Vocês podem perceber que a cada 1 segundo ele aumenta 5 metros por segundo. Então, se eu jogar nessa formulinha aqui de aceleração média, eu vou pegar a variação da velocidade pela variação do tempo e vamos ver o que acontece aqui. Se eu quero saber a aceleração, eu tenho que pegar então a variação da velocidade pela variação do tempo. O que é a variação da velocidade? A velocidade final menos a velocidade inicial. Então ele tem velocidade final de 20 metros por segundo, a velocidade inicial 0 metros por segundo. Vamos anotar aqui então. Agora peguemos o tempo final de 4 segundos menos 0 segundos. Isso daqui será 20 dividido por 4, o que dará 5 aqui. Mas 5 o quê? Tome cuidado com a unidade, porque eu tenho metros por segundo dividido por segundo. Eu tenho metros por segundo dividido por segundo. O que vai acontecer? O metro eu vou repetir. O segundo dividido por segundo eu vou ter que repetir 2 vezes. Então, vai ficar metros por segundo ao quadrado. Então, a unidade de aceleração aqui, quando você tiver metros por segundo por tempo, você vai ter metros por segundo ao quadrado. A aceleração gravitacional, por exemplo, ela vai ser aproximadamente 9,8 metros por segundo ao quadrado. Quando você larga um objeto, ele cai ao chão com uma aceleração de 9,8 metros por segundo ao quadrado. Vocês já estão familiarizados com o termo aceleração.
Nunca se esqueçam, então, que a aceleração vai ser a variação da velocidade dividido por um intervalo também da variação de tempo. Agora, nós temos a seguinte situação. A aceleração ela passa a ser constante e a velocidade é que está variando de forma uniforme. Quando nós estamos dando movimento uniforme, você não tinha aceleração, ou seja, a aceleração era nula e a velocidade era constante. Agora nós temos a seguinte situação. O movimento, né, uniformemente variado vai te gerar uma aceleração constante e a velocidade vai estar variando de forma uniforme. Vou anotar esses conceitos aqui para poder ficar, né, como fixação. Portanto, já temos aqui duas características importantes do movimento uniformemente variado. A aceleração vai ser constante e a velocidade ela vai variar de forma uniforme. Nós vimos aqui, ó, a cada segundo a velocidade varia 5 metros por segundo. Então, a velocidade varia de forma uniforme. E a aceleração ela vai ser sempre constante. Se ela é constante, então podemos, se tiver que montar um gráfico aqui, ó, de aceleração, que é metros por segundo ao quadrado, pelo tempo, nós podemos fazer então uma reta, né? Coloquei aqui o 5, ou seja, eu tenho sempre 5 metros por segundo ao quadrado. Então, passa-se um segundo, a aceleração é 5 metros por segundo ao quadrado. Passa 2 segundos, 5 metros por segundo ao quadrado, 3 e assim de forma sucessiva. Então, podemos aqui colocar uma reta para poder fechar o gráfico. Portanto, fechamos aqui uma parte introdutória sobre os conceitos envolvendo aí o movimento uniformemente variado. O objetivo com esse vídeo aqui é apenas introduzir a ideia de aceleração. Veremos posteriormente como que vai funcionar a função horária da velocidade, como que se constrói o gráfico da velocidade e o gráfico de posição por tempo também. Tá? Então aqui é só mais uma parte introdutória para vocês entenderem que no movimento uniformemente variado você vai ter uma variação da velocidade, né? Ela vai estar variando de forma uniforme, e agora eu tenho a aceleração, que será constante. Então, com essas características aqui introdutórias, deixo aqui essa primeira videoaula e até uma próxima.